O mundo vive um colapso. Os efeitos da pandemia e do conflito entre Rússia e Ucrânia abalam todos os países. Nesse contexto, o Brasil enfrenta mais do que uma crise econômica. As ações calculadas e perversas da esquerda, disposta a tudo para trazer de volta ao poder, nas próximas eleições, um dos maiores chefes de quadrilha da história, com as bênçãos da mídia militante e de parte do poder judiciário. Eleito pelo Paraná. E para falar sobre esses e outros temas, o Debate JCO tem o prazer de receber Adriano Castro, também conhecido como Didi Red Pill, comentarista político e também artista plástico. É um prazer ter você aqui, Didi. Prazer é meu, Andréa. Realmente, para mim, foi uma grande surpresa e uma grata surpresa quando eu recebi o convite para fazer essa entrevista com vocês. Um dos mais, o JCO, um dos mais importantes veículos de comunicação da direita do Brasil. Eu falei, pô, esses caras devem ter errado aí alguma coisa. Não é possível que seja comigo mesmo. É Mas você agradeço o mesmo. convite. Muito obrigado. Olha, é você mesmo e segura, porque nós temos muita coisa para comentar, porque você sabe que o Brasil é teste para cardíaco todo dia, né? De É verdade. É verdade. Teste para cardíaco todos os dias. Mas como eu faço jiu-jitsu, natação, skate, surf, meu coração está em dia e pode levar o que você quiser aí que a gente vai tentar responder aqui da melhor maneira possível. boa. Didi, eu quero saber como é que você tem visto, o cenário político no Brasil hoje, nesse 2022, ano de eleição. Rapaz, é difícil a gente fazer uma análise clara da situação, pelo menos do meu ponto de vista, porque a gente está vendo coisas que a gente nunca viu na história do Brasil, né? Por exemplo, elegemos um presidente que não pode governar porque o Supremo Tribunal Federal coloca amarras na sua atuação como presidente, coisa nunca vista anteriormente com presidentes corruptos que passaram pelo poder. E o Supremo Tribunal Federal sempre disse amém para absolutamente tudo o que esses presidentes anteriores faziam, né? E o STF fazia vista grossa. Então, realmente, a situação está numa escalada progressiva que a gente não sabe para onde vai terminar. A gente espera, como brasileiro, como trabalhador, que a coisa esfrie, que o STF bote a mão na consciência e vejam que, apesar deles viverem naquela bolha, separado do Brasil, apartado da realidade brasileira, eles entendam que o presidente foi eleito para governar e que o presidente está tentando esgotar todos os meios democráticos e lícitos que tem na Constituição para jogar o jogo democrático. Mas se eles continuarem pesando a corda, não vai ter outra solução ao presidente que não colocar o artigo 142 na mesa, que é o que eu acredito que vai terminar acontecendo. E detalhe, quando eu falo o artigo 142, eu já li o artigo 142, é um artigo muito curtinho da Constituição, tem 2 páginas no máximo, 1,5 página, alguma coisa assim. E nele está dizendo que não apenas os 3 poderes podem, de ofício, pedir o artigo 142, ou seja, a intervenção das Forças Armadas pontuais naquele problema, mas também as Forças Armadas podem agir de ofício. Então, meu irmão, eles estão brincando com fogo, eu acredito, e pode ser que o presidente nem precise pedir a instalação desse artigo. As próprias Forças Armadas podem agir de ofício. Vamos ver, né, o que é que vai rolar aí. Correto. Bem, a gente vê a situação difícil, não só aqui no Brasil, né? Mas a esquerda avança em toda a América Latina, né?
tem aí agora o ex-guerrilheiro Gustavo Petro, amigo do Lula, que é favorito nas eleições da Colômbia. O Boric assumiu lá no Chile, aliás, o Chile está numa situação difícil, né? E a esquerda está seguindo todos os seus manuais revolucionários e assim se coloca como solução de problemas que ela mesma criou? Você tem toda a razão. A esquerda se coloca como a solução dos problemas que ela cria. Agora eu vou te falar uma coisa, André. Eu não tenho pena de colombiano, não. Não tenho pena de argentino, não tenho pena de venezuelano, não. As cartas estão na mesa. Eles votaram democraticamente para que esses lixos assumirem o poder. Agora aguentem, mesmo. Agora o problema é deles. Se vão comer lixo, se vão matar cachorro, se a agricultura foi destruída, se a Argentina não vende mais carne, não estou nem aí, meu irmão. Não estou nem aí, não quero nem saber. Eu vivo é no Brasil e é aqui que eu tenho que defender as minhas ideias e o presidente Bolsonaro. E isso eu farei com unhas e dentes. Agora, quanto ao destino dos outros países, eles têm aí. O Chile é um dos países mais educados, que tem uma das melhores educações da América Latina, quiçá do mundo. Então, eles não deveriam ter caído nessa armadilha. Caíram porque quiseram, não foi? Agora aguentem as consequências. Eu sei que é ruim para a política, para a geopolítica brasileira. Eu sei que é ruim ter uma Argentina cambaleante para as próprias contas brasileiras, mas paciência. Mesmo assim, nós vamos crescer esse ano 2%, enquanto a maioria dos países do G20 estarão praticamente numa recessão ou não crescendo nada. Didi, você falou aí sobre a escolha democrática nesses países da América Latina, mas há ruído, né, nessas eleições desses países. A gente teve, por exemplo, no Peru, as pessoas questionando o resultado de eleição. Na própria Argentina, houve sim ruído ali se de fato o Fernandes teria ganhado tudo tão democraticamente, né? Então a gente leva em consideração também a questão da abstenção, né? Cada vez mais as pessoas estão indo menos às ruas, claro, aí sim é uma decisão, quando você se omite também é uma ação, né? Você está dando espaço para que os outros vençam, mas a gente tem também esse contexto aí de dúvida, né? Se de fato esses processos democráticos aconteceram, né? A gente tem ainda essa possibilidade de que talvez não tenha sido tão democrático assim. Você tem toda a razão, mas eu acho que você mesmo matou a charada aí, porque se você está desconfiando que o seu candidato foi roubado e não vai para a rua, você aceitou passivamente. Então, meu amigo, o problema é seu do mesmo jeito. Se você acredita que houve fraude nas eleições desses países e a população aceitou como um cordeirinho, que é que a gente pode fazer? O mínimo que eles deveriam fazer, o mínimo, era ir para a rua, né? Antigamente a gente dizia assim, tem que ucranizar, tem que ucranizar. Tá aí o que é que aconteceu com a Ucrânia. Tá aí o que é que está acontecendo no Sri Lanka. Então, meu irmão, o povo é o senhor do seu destino, através do voto, ou através da manifestação, ou através da revolução. É o povo que manda no seu destino. Então, se você acha que seu candidato foi roubado, se você acha que houve fraude nas eleições da Colômbia, da Argentina, do Peru, e não fez nada para mudar esse status quo, você está corroborando com isso, você está aceitando o resultado de uma pseudo-fraude ocorrida. Então, cai naquela história que eu falei no início, não tenho pena não, é problema deles agora. Tá certo. Didi, você começou falando sobre as coisas inéditas que têm acontecido neste país, né? Mas a gente pode trazer para um contexto global, porque o mundo está muito louco, né? Inclusive, você acabou de falar aí sobre esse cenário mundial aí que traz, né, em destaque esse conflito entre Rússia e Ucrânia, né? Mais recentemente, a elite do planeta se reuniu no Fórum de Davos, na Suíça, para discutir o futuro das nações. Como é que você tem visto tudo isso, né? Está cada vez mais escancarado aí esses grupelhos, né, de iluminados que acham que podem decidir tudo pelos quase 7 bilhões de pessoas do planeta.
É isso mesmo, o mundo cada vez mais indo para a Agenda 2030 da ONU, que foi, obviamente, planejada e construída pelos globalistas, pelos comunoglobalistas. Como dizia o mestre Olavo de Carvalho, o mundo está dividido em três: os, o islâmico, o comunista e o globalista. E, no final das contas, os globalistas serão engolidos pelos comunistas e ficarão apenas os islâmicos e os comunistas. Esse será o embate do futuro, assim previu o nosso mestre, que jamais errou nas suas previsões, diga-se de passagem. Mas é exatamente o que você falou. As 20 cabeças pensantes dominantes do mundo, os globalistas, com as suas marionetes e títeres, que são alguns líderes europeus, americanos, e aí eu coloco Joe Biden, coloco os presidentes e primeiros ministros da Europa, e Jacques Trudeau, essa galera toda, eles acham que através do gabinete, através dos conchavos dele, eles vão conseguir dominar o mundo. Mas tem aquela velha frase que, se eu não me engano, posso estar enganado, é de Churchill, que você pode enganar algumas pessoas durante um tempo. Você pode enganar muitas pessoas durante muito tempo, mas você não vai conseguir enganar todo mundo durante todo o tempo. E um dia acho que isso vai ser o estopim de uma guerra, de uma revolução que a gente está vendo aí se desenhando no horizonte. Não vejo essa revolução ou essa guerra a curto prazo, nem a médio prazo, mas a longo prazo. As pessoas tendo restrições de liberdade, o governo lhe dizendo o que é que você pode comprar na gôndola do supermercado, como foi esse imbecil aí desse governador Eduardo Milk, lá do Rio Grande do Sul, que uma gôndola você podia comprar, na outra você já não podia comprar. As pessoas, no primeiro momento, por causa da mídia podre que vende o medo, elas têm medo. Ela diz, não, vou acreditar no governo porque eu posso morrer se eu tocar naquele lugar, naquela gôndola, ou comprar aquele determinado produto, ou não usar máscara, que todo mundo sabe que não serve para nada. Mas, num segundo estágio, que é o segundo estágio que eu acredito que é o de você começar a ter outras informações, mesmo sendo barrada pelas big techs as informações corretas, as pessoas procuram se informar. Então, nesse segundo estágio, que é o que eu acredito que a gente está começando ele agora, depois de 2 anos e meio de pandemia, as pessoas começam a se informar e dizem, não, essa máscara aí não serve para nada. Que sentido tem eu usar máscara quando eu estou em pé no restaurante e na hora que eu sento para comer eu tenho que tirar a máscara? Que sentido faz eu estar na fila do aeroporto para botando a máscara ou sem máscara e quando eu chego dentro do avião eu tenho que colocar a máscara? Então não tem sentido nenhum. E as pessoas começam a se dar conta disso, né? E acredito que o terceiro estágio, aí sim, as pessoas dizendo para o governo chega e basta, e o governo admitir, ou o governo não admitir e as pessoas partirem para resolver isso com as próprias mãos ou armas, né? E é por isso que cada vez mais o discurso da esquerda é desarmar a população, é tirar as armas de circulação, como acabou de fazer o Jacques Trudeau, como quer fazer o Boric também no Chile, e como fez esse desgraçado desse Lula no Brasil, mesmo contra a vontade popular do plebiscito, que era pró-armas, e ganhou a vontade popular do cidadão estar armado. Então, o primeiro passo é esse, é desarmar a população, para que ela não possa reagir no futuro. Didi, perseguição, controle do discurso, defesa de bandidos, esculhambação extra na política brasileira, né? Perseguição àqueles que não fazem parte do sistema de uma forma escancarada, porque tudo isso a gente já teve, a gente sempre teve, de uma forma mais discreta, né? Só que hoje está aí estampado em outdoors para todo mundo ver, né? A imprensa saudando tudo isso como se fosse, né, a última maravilha. Quando é que a gente ia imaginar que nós íamos ver, né, jornalistas defendendo censura, por exemplo?
Então, assim, as coisas realmente tomaram uma proporção, que nos assusta, né. As coisas de fato, elas se intensificaram ou a população brasileira é que acordou? E você acha que acordou, ainda há tempo de mudar tudo isso? Eu acredito que seja uma mistura dos dois. A população acordou e as coisas se intensificaram, sim. Agora, por que se intensificaram? É que eles não contavam com a eleição do presidente Bolsonaro. Ou, se contavam, achavam que poderiam domar a fera, digamos assim. E não entenderam que o presidente Bolsonaro não é dessa laia, não rouba e não deixa roubar. 4 anos de governo quase, sem um caso de corrupção, um único caso de corrupção. Deixa eu até anotei umas coisinhas aqui, cara, para um vídeo que eu fiz lá no meu canal, o Didi Red Pill, que é interessante, deixa eu ver se eu acho. É que eu sou todo desorganizado aqui. Mas olha só, vamos lá. Governo do PT, foram presos presidente da Petrobras, Aldir Bendini, 2019. Correios, Wagner Pinheiro, 2017. O BB, Aldir Bendini, porque ele também foi presidente do BB, o Bendini. Eletronuclear, diretor da Eletrobras, Valec, Caixa Econômica Federal, diretor do BNDES. 3 tesoureiros do PT, Delúbio Soares, Paulo Ferreira, João Vacari, tudo preso. Paulo Bernardo, ministro do Planejamento de Lula e da Comunicação de Dilma, preso. Líderes do PT na Câmara, Cândido Vacareza preso, do Senado, Decídio do Amaral preso, Lula preso e Dilma impeachada. Então, meu irmão, só tinha ladrão, vagabundo, corrupto, descarado nos governos, que abriam a torneirinha do dinheiro público para irrigar Rede Globo, Foice de São Paulo, Estadão de Coma, e todas essas merdas, desculpa os termos, mas eu sou assim mesmo, às vezes escapa, todas essas porcarias da mídia aí, entendeu? Que estavam acostumadas a isso. Eles nunca viram o que aconteceu recentemente, que é um presidente que não rouba e não deixa roubar. O que é que aconteceu? Vamos tirar esse cara daí urgentemente. Esse cara não pode ficar aí. Aí o que é que acontece? Mídia dando porrada o dia inteiro, judicialização de tudo que o presidente fala, faz ou quer fazer, imediatamente acatado pelo STF, que foi colocado lá por corruptos, vagabundos e descarados da laia dos ex-presidentes que os colocaram lá. E eu, Andréa, sou da seguinte teoria. Acho que político tinha que ser obrigado a usar o SUS e filho de político ser obrigado a usar, estudar em escola pública. E mais... igualzinho você. Pois é, mas eu tenho um degrau além. Acho que se, por exemplo, um presidente da República for preso, como é o caso de Lula, por corrupção, ou for empichado, como é o caso de Collor de Mello e Dilma Rousseff, quem ele indicou para o STF sai no mesmo dia que ele sai, entendeu? Deveria sair no mesmo dia que ele saísse. Aí vai dizer, Didi, mas aí você vai botar para o cara... Por exemplo, se isso acontecesse, teríamos menos 9 ministros lá e o presidente Bolsonaro teria indicado praticamente todo mundo, entendeu? Aí você vai dizer, mas isso é um perigo indicar tudo na mão de alguém. Então, vote certo. Bote alguém honesto lá para que ele possa indicar pessoas honestas. Porque a partir do momento em que um corrupto, comprovadamente corrupto, como é o caso de Lula, foi condenado em 3 instâncias, certo? 1 milhão de provas aí contra ele. Aí eu pergunto para você, André, se você é uma ladra, você vai colocar alguém honesto para tomar conta do galinheiro ou você vai botar um ladrão da sua laia? Entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso. Não pode, se sair o presidente por corrupção, tira todos os ministros que ele colocou. Se saiu por impeachment, também tira todos os ministros que ele colocou. É assim que eu penso. E essa escalada, como eu disse anteriormente, está cada dia pior, cada dia uma inconstitucionalidade. Como é que o cara abre um processo, não ele é o juiz, ele é a vítima, ele é o acusador, não houve o Ministério Público, a antiga Raquel Dodge, procuradora-geral, tinha dito que era ilegal o processo,
abriram outro, não houve sorteio, o Dias Toffoli deu o processo na mão do Alexandre de Moraes para ele tocar, e nego fica achando, a imprensa acha que tudo isso é normal, que tudo isso é bacana. Essa maldita imprensa não sabe que agora está batendo em Bolsonaro, mas que se deixar correr solto, obviamente que vai correr também, vai bater também neles, e a ditadura vai ser implementada. Foi assim, André, que começou na Venezuela. A Suprema Corte de lá usurpando os poderes do Congresso. E olha como é que está a Venezuela aí. E é isso que essas desgraças querem transformar o Brasil. Não vão conseguir. Não vão conseguir. O povo está de saco cheio, o povo acordou, é muito mais instruído, politizado. Se tentarem tirar o presidente Bolsonaro na mão grande, vai ter banho de sangue no Brasil. Escreva o que eu estou lhe dizendo.